observatoriofeminino.blog.br. Vamos começar por Wélida, que é quem está trazendo o tema. Tem 15 minutos. O cerimonial, por favor, contabilize. A gente fala censura, 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 e por conta desse nosso passado, vem logo à nossa mente, né, a questão da censura estatal, a censura governamental, essa censura prévia, que ela controla conteúdo, né, que ela vai fazer uma avaliação do que deve ou não ser publicado, né? E aí isso é um tipo de censura, é a censura estatal. O segundo tipo de censura também que existe e é bastante atual hoje em dia é a questão da censura privada, né? Então, exatamente é essa censura que eu falo, que eu trago esse fato da concentração dos meios de comunicação na mão de poucas famílias, e essas poucas famílias norteiam os interesses da informação, né, conforme lhe convém, conforme os seus interesses. Eu acho que esse debate é bom para ter um antídoto contra a censura, porque a censura é que é a desgraça. O único meio, na minha opinião, para você controlar a imprensa, só duas pessoas podem controlar, vamos dizer, um jornal ou uma televisão: o proprietário do jornal ou o departamento de censura do jornal. Mais ninguém, porque o jornalista não se controla com facilidade, não. O jornalismo tem uma função pública. Quando a gente fala em liberdade de imprensa, a gente não só pensa nos coronéis todos, não, e no Estado, que é o coronel maior, não. A gente pensa na sociedade. A gente tem que ver a imprensa como um palco de debate. Então, esse projeto que hoje eu debato e quero apresentar para vocês como fruto do nosso debate é isso, né? É ainda uma ideia, né, para formar esse projeto de lei. O que vem ser a propriedade cruzada? Esse mesmo dono de um meio de comunicação deter vários outros canais. Então, ser dono de um jornal impresso, ser dono de uma TV, ser dono de rádio, de um provedor da internet, enfim. E aí, o que é que acontece? Um fenômeno que também foi constatado a partir de pesquisas, né, sociais. Foi constatado também que alguns desses donos de meios de comunicação são também ocupantes de cargos eletivos. Então, aí a gente tem uma imbrincada relação de poder, né, e de concentração, né, que inviabiliza aí qualquer outro, que seja oportunizado outros espaços, né, de fala para outros atores sociais. Então, a gente tem que criar essa lei para a gente resolver o problema das telecomunicações. Diante do quê? Diante da diversidade do povo brasileiro. É justamente porque o povo brasileiro é diverso, é que a gente deve ter dificuldades de retratar o povo brasileiro. E eu tenho medo que o coronel maior, que é o Estado, vá representar esse povo, essa iniciativa popular, que eu não sei o que é, porque eu não tenho a exposição de motivos. Eu sei de uma exposição de motivos que quer cercear o poder do Supremo Tribunal Federal. E a exposição de motivos, eu vi numa entrevista de Aires Brito, ele disse que, olha, nós somos representantes do povo, então a gente vai poder mudar tudo, porque o poder é do povo. Os congressistas atuais não são poder constituinte, eles são poder constituído. Eles não podem mudar o que eles quiserem. Eu acho que o grande regulador da mídia é o mercado. Essa história de que se condena muito a mídia cruzada, é preciso deixar claro que a mídia cruzada muitas vezes representa a sobrevivência de alguns dos veículos. É uma televisão que paga o prejuízo que a rádio dá, ou é a rádio que cobre o buraco que o jornal deixa. Essa ausência de democracia nessa distribuição desse recurso acaba criando um grande abismo. Então, sempre vai ter essa questão da rádio que quebra de um lado, o jornal tem que socorrer aqui, e a TV, mais à frente, também tem que socorrer. Então, essa redistribuição desse bruto, muito concentrado em 7 ou 5 famílias, é um problema inicial que precisa ser discutido, e não só discutido, mas ser avançado esse debate dentro do Congresso, nos meios de organização, que são as mídias sociais, que hoje a gente tem a possibilidade de discutir isso e estender um debate
que muitas vezes não tem o espaço dentro do jornal, não tem espaço físico no jornal, não tem o tempo de TV ou de rádio, então esse debate ele se estende por muito tempo. E eu acho que a minha contribuição aqui nesse sentido é deixar esse questionamento. Como se controlar hoje a voz do povo, né? Apesar de o Estado, quem emite o som é o Estado, mas como se controla isso hoje, com tantos blogs, tantas revistas digitais, tantos sites, tantas redes sociais? Como é que isso é possível? E para todo o Estado ser considerado totalmente democrático, a imprensa, a mídia tem que ser livre. É importante a existência das grandes empresas de comunicação, porque, como já se falou aqui, é caro você coletar a notícia, processar e distribuir essa notícia. E é preciso que isso seja feito dentro de critérios éticos, é preciso que isso seja feito com profissionais capacitados, por bons profissionais, por uma equipe grande, da natureza das redações, ser grande, porque a notícia está espalhada. Então, é importante que essa pluralidade seja observada e seja garantida, mas também a qualidade. No resto do país, as empresas vivem à míngua, porque não tem patrocínio. O patrocínio está todo concentrado no Sudeste e no chamado Centro-Sul, que na realidade não existe. É Sudeste mesmo. Então, isso é um problema sério. E quando a gente fala em agências de notícias, a gente sabe que a agência de notícias é importante, mas eu acho que teria que ser mais no modelo japonês, entre que os jornais, por exemplo, eles se unem em redes locais, regionais e nacionais. Aqui não existe isso. Os jornais nacionais aqui não são nacionais, são jornais do Sudeste. São veículos TV, rádio, rede TV do Sudeste. Nós não temos rede nenhuma que não seja plantada no Sudeste. Então, isso é perpetuar um poder econômico e uma concentração econômica que tira das empresas locais e regionais o direito de ser visto para o resto do país. Nesse aspecto, eu queria fazer uma para aqui em relação à questão da TV pública. TV estatal e TV pública não são as mesmas coisas, tá? Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, o caso da TV Cultura. Ela conseguiu derrubar o mito de que era impossível fazer TV pública com qualidade. Não é medíocre, ela é de qualidade. E hoje ela está nas mãos de um governo que a está desprestigiando e transformando ela apenas num espaço de veiculação. Então, não é mais a realidade. E é o que se tenta fazer aqui, e o que se reivindica é que a TV pública daqui e as TVs universitárias e rádio saiam dessa situação de abandono, de mendicância de verba, para serem TVs que gerem. Para mim, a Unesco pontua duas questões que são de extrema relevância. Primeiro é o marco regulatório, que é o que a gente está debatendo, e segundo, o exercício do ofício de jornalista livre, imparcial, eu não sei, Carol. Talvez nesse ponto eu concorde com o doutor Nivaldo. Acho que o mito da neutralidade é algo que caiu no nosso atual contexto, sabe? Talvez fosse mais apropriado a gente falar em transparência de ideias, não é? Então, já que não existe neutralidade, eu preciso saber de onde você vem, para onde você vai, o que é que você quer, aonde você quer me conduzir a partir do momento que você noticia determinada notícia, né? Ou elabora determinado programa. Agora, um ponto que eu quero colocar, e que é importante, porque a gente fez uma colocação aqui, é muito difícil debater censura, mas vamos dizer, eu disse, o jornalista não é neutro, o juiz não é neutro. Mas aí, imparcialidade não é neutralidade, são coisas diferentes, tecnicamente diferentes. Por exemplo, um juiz, ele é imparcial por dever de ofício. Tecnicamente, ele é imparcial, ou seja, ele dá às partes as mesmas oportunidades. Se Sérgio junta um documento, Ivanildo tem que juntar o dele, e ele tem que juntar o dele. Não é? A imparcialidade passa por aí. O juiz tem a sua ideologia, vai condenar ou absolver alguém, não vai dar empate e condenar o escrivão às custas, porque ele não pode fazer isso. Então, não há juiz neutro, como não há jornalista neutro. E para vocês, gente, muito obrigada por serem o público seleto, por estarem aqui. Eu sei que vocês vão retransmitir e se multiplicar. Vamos aumentar, vamos alargar as nossas fronteiras, vamos aumentar o nosso âmbito de debate. observatoriofeminino.blog.br